Ministra mais uma vez através da boca do teu servo, Pai. Paizinho querido, vem abençoar a tua igreja, Pai. Vem abençoar os teus filhos, Senhor, transformando, mudando, curando, sarando, Pai. Em tudo nós somos gratos a Ti, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Parabéns a todos os papais presentes. Que Deus possa te dar graça, força para cuidar da sua casa, da sua família. Amém? Tome assento, querido. A maioria de nós chega até a casa do Senhor por uma necessidade no âmbito terreno, ou uma enfermidade, ou problema nas finanças, problema com vício, com drogas. Se nós fôssemos perguntar nesta manhã, cada um diria o que o trouxe ao Senhor Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga: estava tudo bem na minha vida, estava tudo certinho, e aí eu decidi, eu vou agradecer a Deus e vou começar a servir a Deus porque está tudo bem na minha vida. Eu ainda não encontrei essa pessoa. Porém, as respostas de Deus no âmbito natural é para mostrar o seu amor, para mostrar o quanto Ele é real, mas o que Deus deseja é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Então o crente, depois que ele teve um encontro com Jesus, o novo nascimento, depois que ele recebeu uma bênção do Senhor e ele começa nessa caminhada, ele precisa ter na sua mente que o nosso foco principal, o nosso alvo, é a volta do Senhor Jesus. É o arrebatamento, é quando soar a última trombeta, quando a voz do arcanjo clamar, nós estarmos preparados. E você que já estudou um pouquinho sobre o arrebatamento, você deve ter percebido que a Bíblia fala das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E o Senhor, Ele fala: 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Veja que está falando, parece que sempre é 50%. E isso me atemoriza, porque significa que a pessoa está no mesmo lugar, na mesma situação, e quando fala da noiva, fala da igreja, a mesma igreja, o mesmo local, aonde se canta a Deus junto, se louva a Deus junto, se comunga a Santa Ceia junto, participa dos eventos juntos, das orações, mas tem alguns que subirão e alguns que ficarão. Então a pergunta que eu faço para mim: de que lado eu estou? Dos que vão subir ao soar a última trombeta, ou dos que ficarão? Essa deve ser a preocupação tua, meu irmão. Essa deve ser a tua preocupação com a tua família, com a tua casa. De que lado está minha esposa? De que lado estão os meus filhos? Aonde eu vou estar na eternidade? O meu sogro, quando uma vez que eu conversava com ele, ele dizia assim: Nai, você já pensou para parar? Que terrível será o dia que soar a última trombeta e algumas pessoas, num piscar de olhos, perceberem que estavam enganados, pensavam que subiriam, mas ficaram, porque não estavam de acordo com a palavra de Deus, não estavam lavados no sangue do Cordeiro. Igreja amada do Senhor Jesus, ô meu amado irmão, olha para a tua vida, examina a tua vida com Deus, examina a tua vida com Deus, examina como está. Se quando soar a trombeta, você subirá. Aleluia. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. A gente vai mais ler a Bíblia do que eu falar, mas para que você comece a identificar se sobe ou se fica. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 25. E o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, versículo 6.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Aleluia. No momento mais terrível da igreja na face da terra, se ouvirá a voz do arcanjo. Aí vem o esposo. E a partir desse momento, não há mais o que fazer. Quem tem azeite sobe, quem não tem fica. Eu lembro há uns 20 anos, talvez mais, uns 25, 30 anos atrás, que foi ministrada uma palavra nos Gideões Missionários, aqui em Balneário, em Camboriú. Meu pai estava lá, meu sogro também ministrou naquela noite. E o tema era, daqueles Gideões, a que horas estamos do arrebatamento? E no outro ano foi colocado, a meia-noite está chegando. 2 minutos para meia-noite, 1 minuto para meia-noite. Eu digo para você que nós estamos no relógio de Deus, a alguns segundos da volta de Cristo. Tão terrível é a situação do mundo, que se levanta com todas as suas forças contra tudo que se diz Deus, contra tudo que se diz Igreja de Cristo Jesus. No mundo você pode proclamar qualquer Deus, qualquer religião, tudo é bonito, tudo é válido, só não pode falar de Jesus, só não pode falar que você é cristão, que você é de Cristo. O mundo se levanta contra a igreja e nós estamos a alguns segundinhos do soar da última trombeta. O Senhor Jesus, ele diz assim que a hora e o dia ninguém sabe, quando ele é questionado pelos discípulos. Porém, o Senhor diz assim, mas a estação você saberá. Pelos acontecimentos, nós podemos saber qual é a estação que verá o Senhor nos ares. E a palavra diz que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E esta geração verá o Senhor dos ares. Que geração é essa? É a nossa geração. É a nossa geração que está vendo tudo se cumprindo tão rapidamente. Esta geração não passará. Eu creio, irmãos, que dos que aqui estamos, alguns de nós não passaremos pela primeira morte, mas subiremos direto com o Senhor. Alguns de nós, de tão próximo que estamos da volta dele, aleluia. Agora, mais importante do que saber que estamos tão próximos, é estar preparados, é estar cheio do Espírito Santo. Aleluia, oh amado irmão, aleluia. Vamos nos agarrar com Jesus, vamos buscar a sua presença, vamos deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia, tão de perto nos rodeia, aleluia. Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Guarda o que tens, guarda a tua salvação. Guarda a tua salvação. Quem sabe você está preocupado com os afazeres, está preocupado com o teu dia a dia. E como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Veja que o Senhor não está falando de pecados, Ele está falando e não se aperceberam. Essa palavra não é para os mundanos, porque não está falando de pecado, está falando para quem está na igreja. Ele está dizendo assim: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não se aperceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitas vezes dentro da igreja estamos dessa maneira, estamos na casa do Senhor, mas não estamos apercebidos da nossa vida espiritual.
Subir no arrebatamento não depende apenas das nossas atitudes cristãs e do nosso caráter cristão, que nós já vamos falar. Não depende apenas do quão isolado estamos do pecado, quão longe estamos do pecado, mas depende principalmente se tem óleo na lamparina. As 10 eram virgens, porém só 5 tinham azeite. Quando fala de virgem, fala de quem não está contaminado, fala de quem é puro. As 10 eram puras, porém só 5 tinham azeite. Quem sabe você seja puro, quem sabe você não está envolvido em nada disso que nós falaremos aqui. Mas você precisa olhar para você e ver se tem azeite. Amém? Eis que venho sem demora. O Senhor alerta que Ele vem sem demora. Prontamente o Senhor vem. Ele diz, Jesus está às portas, irmãos. Por que Ele fala isso? Venho sem demora. Para que eu e você estejamos preparados. Tem gente que pensa assim, amanhã, na próxima semana vou me consertar. Próximo mês, eu vou primeiro largar isso que eu estou fazendo errado, depois eu vou participar da Santa Ceia. Meu querido, tem gente que é tão atribulado em tomar Santa Ceia, eu não posso tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado, e continua pecando e não toma Santa Ceia. Não, não é isso que você deve fazer, você deve se consertar hoje. Se conserta hoje, participa da Santa Ceia e larga o pecado. Deixa o pecado. Enquanto eu estava estudando essa palavra, já comecei a orar. Jesus me perdoa, Jesus tem misericórdia de mim. Não quero ficar aqui no dia da tua volta, de jeito nenhum. Não posso ficar aqui, irmãos, é para toda a eternidade. Eu quero subir. Eu quero subir. Alabaralabaralabachúria. Aleluia. Quem não subirá no arrebatamento da igreja? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 21, versículo 34. Evangelho São Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia é o dia do arrebatamento, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O Senhor está falando aqui do teu coração, que não se encha de glutonaria. Está falando também de comer demais, mas está falando das coisas. Tem gente que está insaciável com as coisas materiais. Tenho que estudar mais, tenho que conquistar mais, tenho que crescer mais, tenho que enriquecer e crescer, e só pensa nessa vida, irmão. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, cuidado, que o teu coração não se carregue dessas coisas. Ai, seguir carreira e conquistar, irmão, seguir carreira e conquistar, irmão, não leva a lugar nenhum. Nem a felicidade não leva a lugar nenhum, e pode te roubar a salvação em Jesus, porque você perde o teu foco. Sábado passado fui convidado para orar por um aniversariante. O diácono Val foi junto, e ali na mesa nos sentamos na frente de um senhor, e esse senhor é muito rico, e tem fazenda, e tem casas, mas está em depressão, não crê mais em Jesus, não tem mais salvação, não tem mais nada. O seu coração se encheu das coisas dessa vida. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, a pior coisa que eu fiz foi ter só um filho,
Porque agora a minha esposa não me quer, está lá na casa dela, eu estou no sítio, e o meu filho está no apartamento dele, e há uma angústia, há uma tristeza, estamos só, e eu não creio mais em nada. A pessoa se encheu com as coisas desta vida, e quando chegou no final da sua vida, percebeu que está vazio. Está vazio, totalmente fora do plano de Deus. Irmão, coisa linda é quando chegar o fim da sua vida, você possa dizer como o apóstolo Paulo: guardei a carreira, aleluia, guardei a fé, aleluia, a coroa da justiça minha está preparada, aleluia, a certeza no coração, arabababachúria, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 18, Gálatas 5 e 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é a propensão para a sensualidade, pessoa que quer ser sensual, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tem pessoas que têm inimizades fácil, o tempo todo está fazendo inimizades. Porfias, ou seja, rivalizar, pessoas que ficam rivalizando no trabalho, rivalizando na casa, rivalizando com o marido. Porfias, que é contrário. A pessoa percebe que está errado e que o outro está falando certo, mas não dá o braço a torcer. No céu não vai entrar esse tipo de gente, irmão. Gente que não é humilde para entender, não, peraí, estou fazendo errado, você está certo, não consegue fazer isso, é porfia, não. Permanece no erro para não dar o braço a torcer. No céu não entra esse espírito, esse tipo de gente não vai entrar. Continuação diz assim, emulações. O que é emulações? É querer fazer algo, emular é copiar alguém, mas não no bom sentido, porque você pode se espelhar em alguém e dizer, não, eu quero ser assim, eu quero ser uma bênção. Não, mas é para se aparecer, porque há por detrás uma inveja. Eu vejo o Val cantando, eu quero cantar também, eu quero fazer igual ele, mas porque eu quero me aparecer, emulações. No céu não entra, esse tipo de sentimento tem que ser desenraizado da nossa vida, tem que ser arrancado da nossa vida. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, e agora sim fala glutonarias. Por que eu estou batendo nessa tecla glutonaria, irmão? Porque nós estamos comendo demais. É glutonaria. Não entra no céu. Quando a gente fala que o homossexual não entra no céu, nós, amém. Mas quando a gente fala, o glutão não entra no céu, não entra no céu. Não entra no céu. Essa semana eu fiz papel de glutão. E aí eu me arrependi, eu falei, Senhor, teu sangue tem poder na minha vida. Eu comi 2 vezes mais do que precisava. Não precisava. Ah, mas é uma festinha de aniversário. Então na festinha de aniversário você pode pecar. Não pode. Irmão, ponha na tua mente isso. Como o que te satisfaz, amém. Você não precisa ser glutão. Eu estive lá nas ruínas jesuítas de São Miguel, na Argentina. E sabe o que me chamou a atenção naquele lugar? Porque para entrar no refeitório, a porta era estreita assim, ó. Assim, a porta do refeitório. E tudo é pedra, aquelas pedras gigantes. Todas as portas eram grandes, mas para entrar no refeitório era desse tamanho. E para eu entrar, eu tinha que entrar de lado. De frente eu não entrava. E o meu pastor não entrou nem de lado. E lá tinha uma placa explicando por quê. Porque se você não passava naquela porta, você não precisava comer. Deixa a porta da tua cozinha mais estreita. Elimina a glutonaria. E irmãos, diante de Deus, eu não estou falando para lá, estou falando para cá.
Estou falando para cá. E você pode dizer, não, pastor, até que está magrinho. Não, irmão, já tive bem mais gordo, mas já estou engordando de novo. Já estou comendo igual um doido. O sangue de Jesus tem poder. Olha a continuação, o que diz. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O assunto é sério, irmão. O assunto é sério. Tu já viu quando você fala com um bando de bêbados? Eles acham graça do quanto eles bebem? Eles acham que é bonito. Irmãos, eu fui na festa de aniversário de um irmão que Jesus libertou ele, que ele era bêbado mesmo, Jesus o libertou, mas todos os amigos bêbados. E a farra, a alegria era saber quem tinha mais lata diante de si. Aquela montoeira de lata de cerveja. Acha bonito. Bebedices não herdarão o reino dos céus. No céu só vai entrar quem tem os frutos do Espírito, que é domínio próprio. Não é quem tem os dons, não é quem fala a língua, não é quem profetiza. Não, os dons são maravilhosos, mas quem tem os frutos do Espírito entrarão, que é domínio. Tem gente que diz assim, não, eu bebo porque eu estou triste. Não, para de beber, irmão. Para. A alegria do Senhor é a nossa força. Não a cerveja, não a cachaça, não o vinho. E alguém pode dizer assim, pastor, mas aqui tem gente que bebe, e como tem? No céu não vai entrar beberrão. Olha para quem está aí do seu ladinho e diga assim, vou parar de beber. Ninguém falou nada, né? A pessoa, nem bebo, pastor. Amém, então. Vamos lá, olha só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Viu, Fredinha? Eu vou ler já na linguagem de hoje, tá? Nessa próxima linguagem ali, ó. Eu já vou ler nessa linguagem para você entender mais claro, irmão, como o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. E hoje, a igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja corrompida do nosso país, está tolerando todas estas coisas, tolerando o espírito de Jezabel, que é o que diz a palavra lá em Apocalipse sobre Esmirna. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher profana. Tem igrejas tolerando todas essas coisas que nós acabamos de ler, tolerando os imorais. E eu vou dar um exemplo para você. É cheio hoje no Brasil de pastores que se separam e casam de novo. E dizem, não, mas a gente fez tudo certo. A gente se separou no papel e enquanto não saiu a escritura, não saiu a certidão ali do divórcio, eu não casei de novo. Depois que estava separadinho, então sim eu casei. Irmão, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus fala. E quando o Senhor Jesus é questionado sobre Moisés, que deu carta de divórcio, o Senhor diz assim, é verdade, Moisés deu carta de divórcio, pela dureza do vosso coração. Ou seja, pelo erro de vocês, porque vocês estão fazendo errado. Moisés deu porque vocês estão fazendo errado, mas no princípio não foi assim. Deus criou macho e fêmea, e o que Deus uniu não separe o homem. E aí nós vivemos uma situação onde, pastor, casa, separa, casa de novo, separa, casa de novo, e está em cima do púlpito, e o que será do rebanho? Quando a palavra do Senhor diz assim, o bispo, que é o pastor da igreja, seja casado, marido de uma só mulher. Marido do quê?
uma só mulher. No céu não vai entrar imoral. A gente precisa amar os homossexuais. Irmão, homossexual não entra no céu. Não entra. Tem igreja de homossexual agora. Não entra no céu. É clara a palavra de Deus. E alguém diz assim, mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade. Mas se o pecador não deixar o pecado, no dia do juízo final, será lançado o que no inferno? O homossexualismo vai ser lançado no inferno? O imoral? A bebida vai ser lançada no inferno? As drogas serão lançadas no inferno? Não. Será lançado no inferno os que cometem o pecado. O assunto é muito sério, irmão. Hoje em dia nós estamos muito suave. Não estamos entendendo a graça de Deus. Não estamos entendendo a graça de Deus. E tudo isso que nós estamos lendo aqui, irmãos, é Novo Testamento. Eu não peguei Velho Testamento, eu peguei o Novo Testamento, que é o tempo da graça. No tempo da graça está falando que no céu não entra esse tipo de pessoa. Agora, quem subirá no arrebatamento da igreja? Quando soar a última trombeta, quem vai subir? Eu espero que ninguém tenha se identificado com o que a gente acabou de falar aqui, né, irmão? Espero que não. Mas se você se identificou, hoje é dia de arrependimento. Hoje é o dia de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, vou participar da Santa Ceia. Quem subirá no arrebatamento da igreja? Efésios capítulo 5, versículo 26. Diz assim a palavra, para a santificar, ou seja, santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor Jesus está dizendo que a igreja, ela é lavada de que forma? Pela palavra. Sabe o que nós estamos fazendo hoje aqui? Sendo lavados pela palavra. Então, se você estava se identificando com algumas coisas dessa aqui, hoje é dia de dizer, Senhor, me lava mesmo, eu vou largar isso. Porque no céu vai entrar uma igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa. Santa significa separada do mundo, diferente do mundo. E irrepreensível. Você já parou para pensar na dureza desta palavra? Irrepreensível. Irrepreensível, que ninguém pode apontar o dedo, é irrepreensível. É essa a igreja que entrará no céu. Na minha juventude, irmãos, um dia fomos para a praia com os meus sobrinhos e o meu mano, o apóstolo Joabe. Éramos todos solteiros ainda. E começamos a fazer piada de homossexualismo, começamos a fazer aquelas piadas, e depois começamos a imitar, e as pessoas começavam a achar graça no comércio e aonde nós íamos. E nós fazíamos aquela piada, fazendo de conta que era homossexual, e as pessoas achavam graça naquilo. Só o mano, o apóstolo Joabe, na época era bem mais novo que eu, ele é 4 anos mais novo, ficava de lado, não se envolvia naquilo. No final ele me chamou assim e falou, mano, vem cá, tu acha que é certo o que vocês estão fazendo? Eu falei, como assim? Ele falou, vocês estão imitando um pecado que é abominável para Deus. Vocês estão fazendo algo que a Bíblia diz que aquilo que eles fazem em oculto nem se nomeie entre vós. Vocês estão nomeando, fazendo brincadeira e imitando. Você acha que o Espírito Santo tem prazer nisso que você está fazendo? E principalmente você, porque você é mais velho que todos os teus sobrinhos. Eu falei, mano, você tem toda a razão. Parei agora. E daquele dia nunca mais fiz nem piada de homossexual.
porque nós somos a igreja santa e irrepreensível. Diga para você: eu preciso ser santo e irrepreensível, porque eu sou a igreja de Cristo. É fácil? Não, não é fácil, porque o pecado nos rodeia tão de perto, mas se nós queremos ir para o céu, precisamos lutar com todas as nossas forças. Alabababachúria, porque no céu não entra pecado, no céu só entra o lavado pelo sangue do Cordeiro. Alabaralabaralabachúria. Que o Espírito Santo nos lave nesta manhã, que o sangue de Cristo nos purifique nesta manhã, que nós saiamos daqui dizendo: não, eu vou ser um exemplo para os que me seguem, eu vou ser luz, eu vou ser sal nesta sociedade corrompida, para que a minha luz resplandeça, para que alcance outros para Cristo. Alabaralamandere-machúria. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra diz uma igreja gloriosa, e eu vou me ater a esta palavra agora. Uma igreja gloriosa. Abra Êxodo capítulo 33, o versículo 22. Diz assim, Êxodo 33, 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Diga comigo assim: quando a minha glória passar, até que eu haja passado. Aqui já fica claro que a glória de Deus é a presença de Deus, é o próprio Deus. Para que você vá entendendo o que eu vou falar para você, sobre uma igreja gloriosa. Moisés pede para ver o Senhor, e o Senhor diz assim, depois da insistência de Moisés: eu vou te colocar na fenda, vou tampar com a minha mão, e quando eu passar, você me verá pelas costas, mas o rosto de Deus, o meu rosto, ninguém nunca viu, porque se alguém visse, morreria. É o que Deus fala para Moisés. Então, quando a Bíblia fala de uma igreja gloriosa, está falando de uma igreja onde a presença de Deus caminha junto. Quando fala igreja gloriosa, é uma igreja onde o Senhor Jesus está presente. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos do quê? Da presença de Deus. Todos pecaram. Uma igreja em pecado está destituída da glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta. Uma igreja santificada, purificada, lavada pela palavra, a glória se manifesta. Nós precisamos estar sempre de olho na nossa igreja. Nós precisamos estar de olho nessa pequena parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, irmão. Nós precisamos saber se fazemos parte das que subirão ou das que ficarão. Porque se nós fazemos parte da igreja que sobe, então a glória é manifestada aqui. Aleluia. Olha só, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Evangelho de João 2 e 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como que Jesus manifesta a sua glória? Transformando água em vinho. Há um sinal. A glória de Deus, ela se manifesta em sinais, em curas e maravilhas. Se na igreja não há sinais, se não há curas, se não há maravilhas, se não há expulsão de demônios, então a glória não está sendo manifesta. A manifestação dos sinais,
representa que Deus está presente. Aleluia. Olha só, Evangelho de João capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eu vou repetir. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os... De quem que está falando aqui, irmãos? Fala aí. De Jesus. De Jesus. A multidão seguia Jesus porque operava sinais, manifestava a sua glória, curando os enfermos. Então no Brasil, sabe quem são os atacados no Brasil? A nossa igreja não é atacada. Nós aqui, irmãos, estamos desse tamanho. Ninguém nem sabe que nós existimos. Ninguém sabe que existe a Igreja Filadélfia. O Brasil é ínfimo. Mas as grandes igrejas no Brasil, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde há curas e milagres, esses pastores, esses apóstolos estão sendo atacados constantemente de heréticos, de mentirosos, de que operam pelo capeta, de que é mentira, de que é falsidade. Irmãos, se tem uma multidão de milhares e milhares seguindo essas denominações, é porque a glória de Deus está sendo manifesta. É porque as pessoas que estão lá receberam curas, receberam milagres. É por isso que o povo está lá. Ou você pensa que o povo todo está lá porque é todo mundo tapado. E aí a mídia e até mesmo os falsos crentes, os infiltrados, dizendo: olha a heresia, olha a mentira, olha o camarada que comprou a fazenda, olha o camarada que tem dinheiro. Irmão, não é para isso que você tem que olhar. Você tem que olhar é que se há sinais, procura na Bíblia, se há sinais na igreja, Deus está presente. Aí alguém diz: ah, não, mas o camarada está fazendo errado. Isso é problema dele com Deus. Se ele está fazendo errado, é problema dele. Mas eu não vou abrir a minha boca para falar contra a igreja de Cristo. E alguém pode dizer assim: mas eu não estou falando contra a igreja, eu estou falando contra o homem. O homem representa a Deus lá naquele lugar. Se alguém falar mal do teu pastor, que sou eu aqui, está falando mal desta igreja. Não tem como me desvencilhar, não tem como me tirar da igreja Filadélfia. Eu sou Filadélfia. O dia que eu pecar, o dia que eu errar, e Deus me guarde disso, Deus tem que tratar comigo, e Ele vai tratar. Mas alguém que fala mal contra a igreja, ou fala mal contra o servo de Deus, está falando contra a noiva de Cristo. Nunca abra a tua boca para falar contra a igreja de Cristo, porque quem fala contra a igreja de Cristo, sabe quem é? É o capeta. E você não tem sociedade com ele, e nem anda fazendo cursinho com o diabo. Você está na casa do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 2 e o versículo 43. Diz assim, Atos 2 e 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia temor de Deus. Por quê? Porque as maravilhas, os sinais eram feitos pelos apóstolos. Aonde há sinais, aonde há maravilhas, o povo olha e teme. Deus está presente. Se não há sinais, se não há maravilhas, são só palavras. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Amém? Estevão, cheio de fé, fazia o quê? Sinais e prodígios. Se a glória de Deus acompanha você, irmão, então na tua vida há sinais e prodígios. Se a glória de Deus está sobre você, então quando você falar, milagres vão acontecer. Quando você orar, milagres vão acontecer. Se a glória de Deus te acompanha, você tem um testemunho para contar. Se a glória de Deus está em você, você tem testemunho para contar. E eu vou fazer uma pergunta para você: qual é o teu último testemunho? Pensa isso,
Porque se você é a igreja que vai subir, prontamente você dirá: eu fiz assim, assado, eu orei, eu fiz isso, alguém chegou, Jesus fez assim, Jesus fez assado através da minha vida. Porque você faz parte da igreja viva. E todos os dias há uma sequência de milagres. Você é a luz, aonde você vai iluminando. Qual é o teu último testemunho? Por que eu pergunto isso? Porque eu lembro de um pastor que todas as vezes que ele ia contar um testemunho, ele dizia assim: irmão, há 20 anos atrás, e era o mesmo testemunho de 20 anos atrás, se você está indo para o céu e o Espírito Santo habita em você, ao invés de na tua boca ter palavra de reclamação, palavra de murmuração, palavra de queixume, vai ter uma palavra assim: eu orei agora, antes de ontem, ali pela irmã, assim, uma vizinha me procurou e está passando problema no seu casamento, e eu orei, e Jesus restaurou, e a filha da fulana estava doente, e nós clamamos. É assim, meu irmão, a igreja que vai para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 37. Evangelho de João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Mesmo que o Senhor Jesus tivesse feito tantos milagres, presbítero, não criam nele. Então não se preocupe se você manifesta a glória de Deus, se você manifesta o poder de Deus e as pessoas continuam não crendo. Isso é problema das pessoas. Até ao Senhor Jesus as pessoas não criam. Mas no grande trono branco, os que estiverem à direita do Senhor vão ouvi-lo dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmão, a gente sente pena dessa gente, mas naquele dia eu acho que eu vou sentir alegria, viu? Pessoas que rejeitam, que não querem saber, pessoas que zombam, pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo, pessoas que caluniam a igreja de Cristo. Nós vamos estar do lado direito e dizendo: olha aí, ó, papai está te mandando lá para onde você sempre quis ir. Pode ir, vai-te embora. Hoje é tempo de misericórdia. Hoje é tempo de orar, de pregar a palavra, de ensinar, de chamar, de convidar para estar na casa do Senhor. Mas depois não haverá mais nada, irmãos. Depois, eles para a perdição eterna, mas o povo santo para a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Uma igreja onde há curas, dom de língua, profecias, ali está a glória de Deus. Uma igreja sem mácula é aquela igreja lavada no sangue do Cordeiro, que é o que nós vamos fazer hoje. Vamos tomar o sangue de Cristo. E quando nós participarmos da Santa Ceia, se Jesus voltasse bem nessa hora, né, irmão? Lavado, purificado no sangue do Cordeiro, já pensou? Toma a Santa Ceia e toca a última trombeta. Meu Deus do céu. Já pensou, você está com o copinho assim tomando e eis o noivo. Oh, que glória! Só que me parece que não vai ser assim, porque a Bíblia diz: quando ninguém esperar, como ladrão à noite, a hora que ninguém espera, é essa hora que ele vai vir. Aleluia. Continua lá. Sem ruga, quando a Bíblia fala sem ruga, que o Senhor vem buscar uma igreja sem ruga, está falando que não é uma igreja velha, que não é uma igreja tradicional, mas é uma igreja onde tem vinho novo, onde tem novidade, onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se renova, onde a sua misericórdia age e o amor de Deus está presente. Santa, separada do mundo, diferente do mundo, que sabe separar o santo do profano. Aleluia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Nós já estamos chegando no final, irmãos. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. O próprio Senhor Jesus diz: presto venho. Essa palavra eles tiraram do que é musical, porque no musical tem um ritmo chamado allegro,
É a velocidade alegro, mas o presto é mais rápido ainda do que alegro. É muito rápido. Presto você não consegue nem tocar direito, de tão rápido que é. O Senhor diz assim: eu estou vindo muito rápido. E tem gente achando que tem tempo. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, ou se eu vou estar ali num caixãozinho aqui. Se eu estiver num caixãozinho, não precisa ninguém chorar, irmãos. Só canta, vai haver festa no céu, porque eu já vou estar lá, ó. É isso? É isso? Aleluia. Ai, morreu. Ah, irmão, morrer. É assim. Já venceu. Já venceu, já está com o Senhor Jesus. É assim que tem que ser, irmão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha só. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas, certamente, diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha só, como que se encerra o livro do Apocalipse. Quais são as últimas palavras do Senhor Jesus? Certamente, cedo venho. É assim que encerra o Apocalipse. Sabe, quando você vai viajar, a última palavra que você diz para a pessoa é assim: olha, faz assim, assim, aquilo que é de mais importante, você diz para a pessoa e daí, tá bom, tchau, tchau, hein? É o que está dizendo aqui, ó. Eis que presto venho. Certamente cedo venho, já estou às portas, estou voltando. Irmão do céu, se prepara para a volta do Senhor. Se prepara para a volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É o próprio Senhor Jesus que volta para buscar a sua igreja. A palavra diz que o Senhor Jesus está sentado à destra, à direita de Deus Pai, e ninguém sabe a hora, e o Senhor Jesus, nem o Filho, nem os anjos, nem os principados, somente Deus Pai sabe a hora. E falta bem pouquinho, e o Senhor está sentado, e de repente o Deus Pai vai olhar e dizer assim: Jesus, chegou a hora. Já vem o Senhor Jesus com os anjos, desce, a trombeta já está tocando, nós já estamos subindo. Meu pai, que já faleceu, desce o Espírito, já toma um corpo glorificado, ressuscita, e nós já vamos tudo juntos, já vamos se encontrar, já vamos dar um abraço, e já corre nas nuvens, já abraçando o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Alegra o teu coração e coloca a tua vida nos trilhos. Fica de pé, igreja amada do Senhor. Quero convidar o ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. O ministério da Santa Ceia vai estar se preparando. Abba Pai. Igreja querida, participemos todos da Santa Ceia. Todos devem participar. E se você diz assim: mas eu não estou certo na minha vida, ou tem isso errado na minha vida, irmão, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, o teu sangue me purifica, o teu sangue me santifica. Se você tem enfermidade, diga: o teu corpo me cura nesta manhã. Aleluia. Feche os seus olhos, examina a tua vida. Dentro disso que nós falamos, tem coisas que são tão simples e parece que não é pecado, mas se a Bíblia diz que é, então nós vamos nos corrigir. Aleluia. Parece que aquele pecadinho não faz mal, mas a palavra diz que faz, então nós vamos eliminar. Se aquela rede social está fazendo mal para você,
tira diante dos teus olhos. Se a rede social está tomando todo o teu tempo, você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, elimina, joga fora o teu Face, joga fora o teu Insta, joga fora, não entra mais. Proponha no teu coração: eu vou morar com Deus, eu vou morar com Deus, eu vou morar com Deus. Ontem eu falava aqui para a juventude como foi possível na minha juventude permanecer fiel ao Senhor Jesus, porque tinha uma mentora, que era minha mamãe, que todos os dias me colocava para orar com ela, todos os dias me colocava para ler a Bíblia, todas as semanas tínhamos que memorizar versículos. Quando fazíamos o que não era certo, a vara pegava. Mas agora a gente já está adulto, né, irmãos? E a gente pode fazer o que quiser. Aí Deus chama um pastor para passar a vara. Dizer: olha, para com isso, se conserta, se conserta. E é interessante porque quando o Espírito Santo conserta lá, Ele conserta aqui também. A palavra é uma espada de 2 gumes, corta para lá e corta para cá. Aleluia. Eu gostaria que você verdadeiramente examinasse a tua vida. Procure as pequenas coisas, porque não são as grandes que te derrubam, são as pequenas coisas que derrubam o homem. Porque as grandes você vê de longe, mas as pequenas podem estar em oculto na tua vida. E você pode dizer: Senhor, que eu não seja achado em falta no dia da tua vinda. Me revela, Senhor Jesus, o que não está bem, me santifica, me purifica. Ministério adora o Senhor Jesus. Nossa.